bem-vindo ao canal Drogas e Sociedade. Eu me chamo Gleuda Apolinário, eu sou socióloga de formação e atuo na política sobre drogas. E por conta disso, hoje nós vamos ter uma conversa muito especial com o Coronel Salles, que foi o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo e que atuou também nesse assunto da questão das drogas. Coronel, seja muito bem-vindo ao canal Drogas e Sociedade. Tudo bom? Uma alegria falar contigo, Gleuda Apolinário. Você que é uma pessoa apaixonada pelo tema, na busca de soluções práticas nesse problema da humanidade, né? Em especial nas metrópoles do mundo, né? Não é somente um problema local, é um problema que afeta toda a humanidade, mas que há experiências muito exitosas aí e que cabe a todos buscarmos soluções, seja na academia, com os especialistas, na ciência, na medicina, na sociologia, na ciência política e nas políticas públicas para a gente apoiar essas pessoas que ficam fragilizadas por conta do uso de álcool, tabaco e outras drogas. Uma alegria estar aqui com você, viu? Tá, muito obrigada, viu, Coronel? E eu queria já, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né, essa conversa de um assunto tão complexo, mas de uma forma que a gente possa fazer de uma maneira mais descontraída, mais leve, mas eu queria que você começasse contando a sua trajetória, né? Como que você chegou, né, no Comando Geral da Polícia Militar de São Paulo, que é uma das maiores, né, corporações que a gente tem no Brasil, que está na América Latina, né? Conta um pouco pra gente essa trajetória tua. Meu pai é subtenente do Corpo de Bombeiros e minha maior referência de ser humano, de amigo e de homem público. E eu sempre o acompanhava. E aos 15 anos eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi como contínuo, né, o antigo office boy. Né? E de 16 para 17 anos eu terminei o segundo grau e terminei a graduação. Fui servir no regimento de polícia montada, fui aspirante, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão. Tive uma passagem muito interessante na Justiça Militar também, como assistente militar. Voltei para a cavalaria, fui atuar também, trabalhei com 2 governadores de estado, o governador Mário Covas, que foi um grande professor, um humanista, um homem de posições muito firmes. Quando do falecimento dele, trabalhei como assistente do governador Geraldo Alckmin, voltei para o regimento de cavalaria. Na cavalaria, fiquei mais 10 anos atuando no policiamento montado. Também temos um trabalho bem interessante de ecoterapia, que é uma terapia para crianças com necessidades especiais, também tem um aspecto social bem interessante. Eu voltei para o Palácio dos Bandeirantes, comandei a segurança do governador, trabalhei na Defesa Civil, fui promovido a tenente-coronel e fui comandar o regimento de cavalaria, que foi a minha primeira unidade. Fui promovido a coronel e fui comandar a Zona Oeste, uma área complexa. E fui alçado ao comando-geral em 26 de abril de 2018. E tivemos alguns desafios. Greve dos caminhoneiros, aquele prédio no Largo do Paissandu que caiu, mas principalmente, Gleuda, um comando para ser solução na vida das pessoas, procurando sempre trazer a segurança pública como um verdadeiro facilitador na vida da cidade. São 645 municípios. A Polícia Militar de São Paulo, como você bem disse no início, é a maior instituição policial da América, né? Nós temos 87 mil homens e mulheres, mas ao lado desse tamanho gigantesco, os desafios também são enormes, né? Não são poucos. Mas uma alegria, fui muito ajudado e sempre buscando ser solução na vida frenética das cidades. Eu ia te perguntar exatamente nessa questão dos desafios, Coronel. Acho que, até por conta do canal ser Drogas e Sociedade, eu queria ficar no enfoque dessa questão relacionada a drogas, que eu sei que você teve uma atuação muito grande, inclusive na nossa
parceria lá da região central de São Paulo, a questão da Cracolândia. Mas eu queria, antes da gente entrar no assunto da Cracolândia, eu queria que você falasse um pouco, assim, dentro da questão do mundo do crime, do mundo das drogas, qual seria um dos maiores desafios da própria Polícia Militar, né? Porque a gente vê a Polícia Militar ali na rua fazendo a ronda, mas qual que seria o maior desafio você, enquanto comandante, percebeu nessa questão do crime organizado hoje que a gente está instalado no Estado e no país? Nesses 35 anos de serviço, eu aprendi o seguinte, que o pai medonho de todos os crimes é o tráfico de entorpecentes e a mãe, a impunidade. Então, ao lado do problema grave do tráfico de drogas, nós temos que cuidar da repressão ao crime. Então, criamos várias operações. Nós tivemos um olhar muito detido, um olhar muito específico para o combate ao tráfico de entorpecente. Como eu disse, que é o pai medonho de todos os crimes. Criamos a Operação São Paulo Mais Seguro, que em todo o estado de São Paulo, com operações em todo o estado de São Paulo, a Operação Rodovia Mais Segura, a Operação Interior Mais Seguro, que nada mais é que utilizar todos os insumos, toda a estrutura policial nessas operações. Nós tivemos um aumento gigantesco. No ano de 2019, nós conseguimos apreender 164 toneladas de cocaína e de maconha. E veja você, o coronel Alencar, que é o nosso comandante-geral, que foi o meu subcomandante-geral nos últimos 2 anos, ele me sucedeu e manteve as operações. Agora, há uma semana atrás, já extrapolou o número de apreensões que nós fizemos em 2019, ou seja, já passou de 170 toneladas. Nossa, então, muita coisa. Um desafio gigantesco, um olhar para a repressão do crime. É também um problema de saúde pública, onde nós temos que dar um olhar que a própria Lei de Drogas de 2006 trouxe, em que descriminalizou algumas condutas para usuários, tendo um olhar mais tolerante. Porém, ele também, essa legislação, e aí depois, se você me permitir, um olhar da polícia, uma legislação que pediu isso, porém, que clamava, que afirmava de maneira clara ser um problema de saúde pública. Porém, o Estado brasileiro, nas 3 esferas, o desafio não correspondeu ao esforço da União, do Estado e dos municípios nesse problema. Então, nós tivemos uma reformulação, porém, a atenção necessária aos dependentes químicos, ela deixa a desejar. E aí, vamos falar de uma parte diagnóstica que nós vamos ter que fazer para resolver esses problemas. Um problema grave que é uma ferida aberta na sociedade brasileira, paulista e paulistana, que deve ser olhada com um olhar mais detido. A criação de uma secretaria extraordinária, porque não é possível. É um problema complexo, não é simples. Isso, coronel, e até a segunda questão que eu ia colocar com o senhor, a questão da Cracolândia, era dizer um pouco isso. Como que o senhor enxerga, né? Porque eu sou socióloga, né? Então eu tenho um olhar completamente diferente quem é da área de segurança pública, apesar que, claro, tem toda uma inter-relação entre as políticas públicas, mas quem é um agente público, quer dizer, da área da segurança pública, quando chega e vê aquela situação das cenas, né, como a gente vê a questão da Cracolândia, como que o senhor vê esse problema, esse fenômeno social, né? O senhor acha que é possível a gente integrar ações ali? O senhor acha que é possível a gente resolver uma questão tão complexa como a Cracolândia, assim, na visão de um agente público? Eu acho que sim. Essa experiência no Comando Geral da Polícia Militar me trouxe essa percepção clara. Nós temos, como eu disse, um problema grave de segurança pública, que é o tráfico de drogas, seja ele o grande tráfico, o pequeno tráfico, e um problema de saúde. Somente, Gleuda, somente amigos que nos assistem
no canal Drogas e Sociedade, somente juntos, com soluções conjuntas, que nós vamos resolver os graves problemas das inúmeras cracolândias no Brasil, onde a gente testemunha ali a verdadeira face da miséria humana. Eu acho que cabe, como eu disse, não um trabalho singular. Se fosse só um problema de forças de segurança, nós colocaríamos uma brigada de infantaria e resolveríamos. E não esse não é o problema. A repressão ao tráfico é um dos remédios, mas não é o mesmo remédio. Eu comparo a segurança pública, Gleuda, como se fosse um paciente. Um paciente tem um problema, uma fratura, por exemplo. Ele é socorrido ao hospital. Então, ele vai precisar de uma série de intervenções. Talvez a primeira, um remédio para tirar a dor, um tramal, alguma coisa para tirar a dor. A segurança pública, ele é um remédio para dor, temporário, focado, e que dali 8 horas, 6 horas, a pessoa vai se sentir, nessa metáfora, vai se sentir sem dor, porém a fratura continua ali. Vai exigir uma ação médica, cirurgia, colocar pino. Então, vai ter que ter uma ação da Secretaria de Saúde, vai ter que ter uma ação das Secretarias de Assistência Social. Veja você, eu estou estudando muito esse problema do uso de álcool, tabaco e outras drogas, em especial na cidade de São Paulo, e os moradores em situação de rua. O último levantamento da Secretaria de Assistência Social nos indica que nós temos 26 mil moradores de rua, em situação de rua, sendo que 13 mil drogaditos, que são aplacados por esse problema gigantesco, e 13 mil desalentados, pessoas que perderam o emprego, que encontraram na rua uma outra organização social, que começaram do zero, que adquiriram outro nome, que passaram uma borracha em seu passado. Então, eu acho que tinha que ter um olhar a várias mãos, sério, com pessoas que conheçam. Nós temos, Gleuda e amigos do Drogas e Sociedade, as melhores universidades do país. Nós temos a Universidade de São Paulo, nós temos a Unicamp, nós temos a Unifesp e tantas outras universidades que atuam, pessoas brilhantes no tema. Será que nós, uma cidade com 12 milhões de habitantes, não conseguiremos tratar de 12 mil brasileiros de São Paulo que sofrem com esse mal das drogas? É um problema grave de segurança pública, mas também um problema grave e que exige a intervenção do poder público e a consciência das pessoas, para que a gente faça um diagnóstico de como a pessoa chegou naquele estado de coisas e tentar fazer um resgate com um olhar de cuidar das pessoas. Só repressão não adianta. É um desafio muito grande, mas eu também acredito, e por isso até que eu atuo bastante nessa área, porque eu acredito que é possível sim, com gestão, com eficiência, ouvindo a ciência, né, que isso é muito importante, você acabou de falar, nós temos muitos especialistas, estudiosos nessa área de política sobre drogas, né, e não só na minha área, né, a sociologia também estuda isso, mas a gente tem na área da psiquiatria, na área médica, e que a gente, poder público no caso, né, a sociedade tem que saber ouvir. Né? Elas se convergem, é como se fosse uma intervenção numa pessoa que precise de uma, como eu disse, uma fratura. Não é só o remédio para a dor. O remédio vai tirar a dor momentaneamente, importante, mas é um componente. Então, e um problema de assistência social. E outra coisa, a solução não é fácil. Nós vamos ter que perseverar. Eu defendo, no Comando Geral, nas várias entrevistas que dei, nas rodadas de debate que tinha na academia, nas universidades, nas faculdades de Direito, que tem que haver um esforço, um olhar do poder público assumindo a gravidade do problema e a dificuldade de vencê-lo. Então, tem que ter vontade. Para você fazer tudo,
tem que ter vontade. Uma política pública robusta, uma política pública com orçamento, uma política pública na resolução desse problema grave. Porque de nada adianta nós estarmos aqui numa bela sala, o ar-condicionado ligado, falando num telefone de última geração, se nós temos esse quadro de sofrimento. Não são só as pessoas que sofrem, a cidade sofre, o país sofre com essa situação de coisa. E a minha pergunta é bem assim, no sentido do pensamento mais positivo e mais otimista. O senhor também acredita que é possível a gente pensar nas próximas gerações, na nossa juventude, longe das drogas? O senhor acha que é possível a gente trabalhar lá antes de chegar às cenas de uso, pensar nesses jovens? Eu, como policial, nos 35 anos, nós sempre atuamos no final. Quando tudo deu errado, quando o pátrio poder deu errado, quando a escolarização deu errado, quando a cultura deu errado, quando a educação deu errado, que as pessoas confundem com escolarização, a escolarização está no guarda-chuva da educação, no conhecimento como ferramenta de mudança de comportamento. Quando você falar das drogas nas escolas, e eu sou muito perseverante, eu acho que nós temos que acreditar. E acredito sim, o homem, o ser humano chegou na Lua, que nós olhávamos assim, histórias desde quando a imprensa foi criada, histórias belíssimas sobre a Lua, e nós chegamos lá, a ciência avançou, a sociedade avançou, então eu acredito sim, Gleuda, eu tenho muita esperança. Agora, não será fácil, vai exigir um trabalho sério, uma política pública de Estado, não só de governos, porque tem um problema grave, viu, Gleuda? Me permita a sinceridade. Por vezes, e é saudável a democracia, essa rotatividade, essa substituição das pessoas nos governos, nos parlamentos, porém, tem que ter uma política pública de Estado perene, porque às vezes as pessoas assumem e querem dar sua marca própria. A marca própria é a do Estado brasileiro de cuidar das pessoas, seja ele na União, no Estado e principalmente no município, que é nas cidades, como diria o nosso grande governador Franco Montoro, é na cidade que as pessoas moram. Então tem que ser esse olhar. A cidade, ela não é feita somente de tijolo, de cimento, de concreto e de asfalto. A cidade é feita de pessoas. Então, toda a estrutura pública, as viaturas, os helicópteros, os médicos, os enfermeiros, os sociólogos, a assistência social, tudo isso tem uma finalidade: prestação de serviço público. O dia que nossa cidade, que a nossa sociedade paulistana acordar, despertar para isso, nós teremos uma cidade e pessoas muito melhores e muito mais evoluídas socialmente e respeitando todos os credos, todas as crenças espiritualmente melhores. Eu acredito muito nisso tudo que o senhor está colocando e me sinto muito honrada de estar conversando, tendo esse bate-papo com o senhor. Você é muito generosa aí nos comentários, foi muito generosa. Agradeço e convido e concito a todos que estão nos dando essa audiência, a generosidade da audiência para enfrentarmos juntos, de maneira séria, sem estigmas, sem estereótipos, esse problema das drogas que afeta a todos. Uma alegria, viu, Gleuda? Muito obrigado. Queria fazer um agradecimento muito especial ao Coronel. Coronel, boa sorte nessa jornada. Espero que dê tudo certo. E São Paulo precisa de pessoas como o senhor. Obrigado. Vamos juntos vencer os desafios que a cidade requer e que os brasileiros de São Paulo merecem. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.